Amém. Estamos chegando ao final deste mês. Esse mês de maio, para nós como batistas, nós comemoramos o mês da família. Aliás, é uma data mundial, porque dia 15 de maio é o dia da família, né? É o dia internacional da família. E nós estamos aí nessa vibe, é a palavra do momento, né? Estamos nessa vibe, ou seja, nós estamos dentro da ótica de celebrarmos a Deus pela nossa família, né? Pelas coisas que Deus, pelas pessoas que Deus tem agregado no nosso coração, que é a nossa família. E desde o início do mês, nós estamos tratando aqui sobre o tema família. E aliás, se você chegou no meio do mês aqui na igreja, desde o comecinho do mês, nós proporcionamos a possibilidade para cada família realizar o seu culto particular, individual, dentro da sua casa. Todos os dias nós passamos aí uma revista, né, para que as famílias pudessem então realizar seu culto doméstico de uma maneira simples, objetiva, né, num tempo bem curto, mas nós oportunizamos isso e eu espero em nome de Jesus que você esteja firme, né, nesse propósito, que termina do dia 31 agora, dia 31 de maio. E hoje eu quero fechar esse tema mensal, que é o tema família, olhando para o Velho Testamento e vendo no Velho Testamento um momento muito crucial na vida do povo de Israel, na vida das famílias do povo de Israel, e aconteceu algo sobrenatural de Deus, e de tão sobrenatural que foi, nós ainda até os dias de hoje, nós comentamos sobre esse acontecimento, nós celebramos esse acontecimento, e nós vemos o tamanho do poder de Deus, por causa deste acontecimento que foi a Páscoa judaica. Mas eu quero que você perceba que nesse enredo de Páscoa, você vai caminhar comigo e você vai perceber que a família, ela está totalmente ligada, ela está atrelada a tudo o que aconteceu. E eu quero hoje aqui destacar para os irmãos algumas evidências do sucesso do plano de Deus, do plano de salvação de Deus para o povo de Israel, naquela época, naquele tempo, e você vai perceber que todas essas evidências, né, porque o plano de Deus ele foi assertivo, o plano de Deus ele obteve sucesso, o Senhor conseguiu libertar o povo de Israel, Deus montou um plano, mas você vai perceber comigo que as evidências vão mostrar para você que a família judaica, a família do povo de Deus, ela estava envolvida nesse processo. E ela era vital, e foi vital para o sucesso do plano de Deus. Então eu quero destacar essas evidências para você. Para tanto, abra sua Bíblia comigo aí, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler o comecinho do Êxodo capítulo 12 e depois do 21 ao 28. Êxodo capítulo 12, vá comigo para lá. Vamos ler alguns versos aqui do capítulo 12. Vamos ler o 1, o 3, o 7 e o 12 até o 14 e depois o 21 ao 28, tá bom? Nós vamos ler alguns textos, não vou ler inteiro aí do 1 ao 14, mas eu vou fazer menção no meio do sermão, tá? Então aí, Êxodo capítulo 12, 1 a 3, 7 e depois do 12 até o 14 e do 21 até o 28. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Verso 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Verso 12. Naquela mesma noite,
passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Versos 21 até o 28. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E eu gostaria que você percebesse comigo como a família ela está envolvida nesse processo e como que a família se comportou para que o plano de salvação de Deus, aliás, plano de salvar a própria família, ou o conjunto de todas as famílias, que era o povo na sua totalidade, como a família se comportou. Quero que você preste bastante atenção e você comigo aqui perceba o que Deus quer falar com o seu coração e com a sua família. Desde o princípio, a família é algo fantástico, a família é algo de Deus, criação de Deus. A Bíblia relata a criação de todas as coisas, e dentre a criação de todas as coisas, a Bíblia relata a criação da família, a instituição da família. A família é algo muito importante. Nas entrelinhas da Bíblia como um todo, você vai descobrir que a família ela é muito importante. Deus transformou a família em algo sagrado. A família não é algo que você tem o direito de tocar nela ou realizar nela algo que não seja de Deus, porque a família é sagrada diante de Deus. Deus tem planos e sempre teve planos para a família e executou vários planos usando famílias. A gente já viu isso aqui no decorrer deste mês inteiro. E você percebeu comigo a importância das famílias para a realização do plano de Deus na história da humanidade. Deus valoriza tanto a sua família, que Ele sacrificou a dele em função da sua. Você já percebeu isso? Deus, Ele valoriza tanto a sua, que Ele sacrificou a dele em função da sua. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todos nós que temos família é a coisa mais importante que nós temos. Família é a pérola mais preciosa da nossa alma, da nossa vida. Se nós pudéssemos dar a vida por alguém,
certamente seria pela família ou por algum dos nossos familiares. Dificilmente faríamos isso por outras pessoas. No entanto, para deixar claro o valor que Deus dá pela sua família, Ele sacrifica a dele para mostrar: olha o que eu sou capaz de fazer por amor a você. Eu dei o meu filho para você, ou em função da sua salvação. Hoje, o que eu quero aqui é olhar para esse texto de Páscoa, que aparentemente não tem nada a ver com o mês da família, mas você vai perceber comigo que tem sim, porque a família ela está envolvida nesse processo. E eu quero evidenciar para você aqui o que aconteceu com relação ao sucesso do plano de Deus, utilizando as famílias, porque Deus tinha um plano redentor para a vida do povo de Israel, e Ele vai usar as famílias ali na ocasião da Páscoa. E eu quero, claro, que você, de uma forma analógica, espiritualmente falando, você comece a perceber que essa história, embora hoje ela seja totalmente diferente, mas o plano redentor para a minha família, o plano salvífico para a sua família, no princípio, ou seja, em princípios, na essência, está acontecendo novamente. Porque Deus, Ele elaborou um plano para livrar o povo de Israel da servidão do Egito, tirar eles daquela escravidão e colocar eles numa terra diferente. Obrigado, meu querido. Uma terra que manava leite e mel, conforme diz a palavra do Senhor. Deus tinha uma realidade diferente para aquele povo. E Deus, então, Ele faz um escopo de salvação para aquele povo. E hoje nós não estamos vivendo uma situação muito semelhante. Deus enviou Jesus, Ele elaborou um plano, instituiu a igreja, e a igreja nada mais é do que o conjunto de famílias, e aí Ele está dizendo: vamos cumprir este plano. Eu tenho um plano para salvar a humanidade agora, não é só o povo judeu. E nesse plano a igreja está inserida, e nesse plano a sua família está inserida. Porque quando você se esforça e faz algo, e esse algo resulta na salvação do seu filho, você está concretizando o plano redentor de Deus para a humanidade. Quando você faz algo, e isso acaba abençoando a vida do seu vizinho, você está envolvido nesse processo. Quando você faz algo, e você ajuda a igreja, para que a igreja, através da cooperatividade de todos os irmãos, consiga chegar ao coração de alguém, e essa pessoa entrega a vida para Jesus, você está envolvido nesse processo. Ou seja, nós estamos vivenciando um plano redentor, assim como as famílias do povo judeu também estavam vivenciando um plano redentor. Você precisa fazer essa analogia no seu coração, enquanto eu faço alusão aqui às evidências do texto, que vão mostrar como que as famílias judaicas, elas procederam para que o plano do Senhor fosse um plano que tivesse sucesso. Tá ok? É isso que eu quero trazer para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos para a primeira coisa, então. O que fica evidente no texto? Que a família, isso fica muito evidente, que foi a família quem protagonizou a execução do plano. Deus, Ele elabora o escopo. Deus chama Moisés e Arão, só duas pessoas. Olha que coisa interessante. Deus não fala com o povo num todo. Deus fala com duas pessoas e pede para que essas duas pessoas fossem até o povo e dissessem: olha, nós vamos ter que fazer isso, isso e aquilo, porque Deus vai salvar todo o povo. E olha que coisa interessante, o plano é divino, mas quem vai executar? É as mãos de Deus? Não, a família está envolvida no processo. Chega um momento em que Deus, é engraçado porque isso aqui está num contexto. Você vai perceber que o Êxodo capítulo 12, ele é o final das 10 pragas, não é mesmo? É o final das 10 pragas do Egito. Até então, Deus é que estava sendo protagonista total. Deus falava com Moisés, Moisés ia falar com o faraó ficava com o coração endurecido,
E aí o que acontecia? A mão poderosa de Deus entrava em ação e fazia com que as coisas acontecessem para que Deus fosse exaltado no Egito, para que aquele povo judeu pudesse perceber a grandeza desse Deus, cujo qual eles estavam ali servindo, adorando, ou pelo menos tendo uma ideia remota dos seus antepassados, de que aquele era o Deus deles, o Deus das suas famílias, o Deus dos seus antepassados, que agora se fazia presente de uma forma avassaladora, defendendo-os. E agora na última etapa, Deus agora não age sozinho. Deus dá o protagonismo para as famílias também, porque as famílias precisavam se envolver para que a salvação, a redenção do povo como um todo acontecesse. Então a família é que vai protagonizar a execução. Deus, Ele propõe um trabalho em conjunto. Se você perceber, se você ler o texto, você vai chegar a essa conclusão. Olha, eu vou fazer uma parte e vocês fazem a outra, certo? E aí Deus dá instruções claras do que eles deveriam fazer. E aí eu vou destacar algumas coisas aqui para você perceber o que a família deveria fazer. Êxodo 2:3 diz: digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada família. Então eu posso entender que iria existir aí uma celebração, e o texto vai mostrar isso para mim, e essa celebração era para a família como um todo, junta, celebrar. Então não era para a família, naquele momento crucial da história, para ela ficar fragmentada. A família deveria estar junta. E aí, você pode olhar do lado agora e perceber, a minha família, hoje, ela está junta. Nós estamos aqui todos, a minha casa está aqui, ela está na sua integridade aqui. Naquele momento de salvação, Deus pediu para que a família estivesse junta no processo. E que a família deveria estar debaixo do sangue do Cordeiro. E isso tem uma relatividade muito fantástica com o Novo Testamento, né? Passe então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão um animal. Aquela família precisava, toda a família, figurativamente falando, ela deveria estar debaixo do sangue do Cordeiro, certo? Deveriam estar sendo protegidos pelo sangue do Cordeiro. Aí tem mais um detalhe, naquela celebração que Deus propôs, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Olha que analogia fantástica com o Novo Testamento. Aquela família deveria se alimentar do Cordeiro, cujo qual o sangue do Cordeiro seria o sinal para que a destruição não acontecesse naquele lar. A família tem que estar junta, a família tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro, a família tem que se alimentar do Cordeiro, mas não para por aí. A família tem que celebrar, e tem que celebrar não só naquele dia, mas a família tem que fazer um pacto de celebrar sempre aquele momento. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Não era só para fazer um cerimonial naquele dia. Não era só para participar naquele dia, mas aquele dia se tornaria um memorial, e o negócio é tão sério, que o judeu, a família judaica leva esse negócio tão sério, que toda a Páscoa judaica, a família se reúne, irmão. Ela se reúne e junto ela celebra a Deus, continua celebrando este episódio aqui, relatado no livro de Êxodo, no capítulo 12. Isso serve para nós, porque nós também precisamos celebrar. Mas não para por aí, as instruções continuam. E agora, existe dentro das instruções o compromisso da família de ensinar os filhos, as futuras gerações. Porque o texto diz, quando seus filhos lhes perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes,
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Mais uma evidência de que a família tem algo a fazer, que a família tem um compromisso não só naquele dia, ela precisa comemorar de uma forma perpétua e ela precisa ensinar os filhos o porquê que eles estão fazendo o que estão fazendo. E por último, meu querido, então o povo curvou-se em adoração, depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. E aqui é um ponto crucial, porque o povo ouve a instrução dos homens de Deus, dos homens que receberam a instrução de Deus, e o povo, depois de ouvir tudo, o que o povo fez? O que as famílias fizeram? Eles voltaram para casa questionando, eles voltaram para casa falando assim, onde é que eu vou arrumar um cabrito? Nesses tempos tão difíceis. Eles voltaram para casa falando assim, escuta, será que esse negócio vai dar certo? Não. O texto é radical em dizer que depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. O que eu enxergo nisso então, meu irmão, minha irmã? Eu enxergo que a família, ela escutou o plano de Deus com atenção. O plano de Deus veio por intermédio dos homens, que o Senhor o revelou, e as famílias não titubearam. As famílias foram e executaram, foram protagonistas, elas sequer questionaram se aquele negócio daria ou não daria certo. A família protagonizou a execução do plano de Deus. Eu quero agora fazer um link, uma aplicação rápida desse primeiro ponto, com relação à igreja de Jesus. Porque nós estamos vivendo um processo muito semelhante. Deus já traçou um plano e já executou boa parte desse plano. Da mesma forma com que, se nós olharmos para as páginas anteriores de Êxodo 12, quando a gente viu Deus usando sua mão de poder e colocando sobre o Egito as 10 pragas, as 9 pragas até então, e ele executou com grande poder, e depois no final ele dá à família, ou dá ao seu próprio povo, a oportunidade de estar junto nesse processo. No Novo Testamento a coisa está funcionando do mesmo jeito. O que seria para nós impossível, seria nos livrarmos do nosso pecado, certo? O plano redentor do Novo Testamento é livrar o mundo do pecado e levar esse mundo para a glória de Deus. A parte mais difícil e sobrenatural Deus já fez. Enviou Jesus, nascido de uma virgem, viveu a vida, curou, fez todos os milagres. E aí, no final, ele ressuscita com poder e grande glória. E depois o que ele faz? Ele fala, agora eu vou, e agora a continuação do processo é com vocês. Agora vocês ouçam o plano que eu tenho, vão pelo mundo, pregam o Evangelho, façam discípulos em todas as nações, eu vou estar com vocês, caminhem comigo, vivam comigo, dependam de mim, aprendam de mim, e nós vamos chegar ao final do processo. E ele agora joga a responsabilidade para nós, como famílias, como povo de Deus. Você percebe comigo que aqui está acontecendo? Na essência está acontecendo a mesma coisa. Agora o que emerge agora nesse primeiro ponto é, nós irmãos, as nossas famílias, elas estão sendo tão prontas assim, a atender o chamado de Deus, a cumprir o plano de Deus, do jeito que aquelas famílias no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, elas encararam esse processo e entraram de cabeça nesse processo, e fizeram tudo exatamente como deveria ser feito. Porque você vai perceber comigo, eu sei que você conhece a história, você sabe que todas aquelas famílias fizeram exatamente o que Deus pediu para que elas fizessem. E aí entra aquela questão, será que a minha família, ela está fazendo tudo que Deus pediu para ela fazer? Tudo. Porque você vai perceber
que não ficou nada para trás, nada para trás. Todas as famílias se envolveram. No final aqui, eu vou fazer menção, mas já vou trazer esse link aqui, ó. Nenhuma das famílias do povo judaico se perdeu. Nenhuma das famílias. Todas elas saíram do Egito naquele dia. Todas elas experimentaram a glória de Deus. A Bíblia, ela é um livro muito verdadeiro. Quando o povo de Israel errava, a Bíblia falava, o povo de Israel errou. E custou a vida de muitas pessoas. Aqui nesse episódio da Páscoa, não existe um relato dizendo, olha, houveram famílias que saíram, mas algumas não quiseram sair e elas morreram. Ou algumas não quiseram entrar nesse processo de passar o sangue nos umbrais superiores e nas laterais das portas, e o anjo da morte entrou naquela casa e matou os filhos dos judeus. A Bíblia não fala isso, isso mostra para mim que todos eles entraram de cabeça nesse projeto. E a pergunta que não quer calar é, e nós? Num contexto de Novo Testamento, vivendo nos dias de hoje, será que a nossa família tem feito tudo o que Deus espera que ela faça? Segunda coisa que fica evidente no texto, é que a diligência dos pais salvou a vida dos filhos. Eu quero ler de novo, não é agora a diligência da família. Olha, a diligência dos pais salvou a vida das famílias, dos filhos. Isso é muito importante que você entenda. A Bíblia não fala que nenhum filho ficou fora de casa naquela noite. Você já parou para pensar? Às vezes a gente pensa assim, que a vida daquele povo era uma vida meio diferente da nossa, e que embora não tivesse internet, celular, televisão, eles certamente tinham algo para fazer, eles certamente tinham seus amigos, certamente tinham suas vidas sociais, mas naquele dia, era um dia diferente. Aquele dia um plano de Deus estava acontecendo. Aquele dia era um dia cujo qual o Senhor havia dito, olha, vocês precisam ser diligentes e vocês precisam fazer as coisas que eu estou ordenando que vocês façam. E os pais foram diligentes, porque a Bíblia não relata que nenhum dos filhos ficou fora de casa naquela noite de juízo. O cordeiro foi sacrificado. Quem mataria o cordeiro? Um filho mataria o cordeiro? Acho que não. Isso era tarefa do pai, isso talvez tarefa da mãe. O sangue, ele foi passado, conforme o texto dizia acerca da vontade de Deus. O sangue foi passado. Quem passou o sangue? Quem foi a pessoa que pegou lá o hisopo e esfregou nos umbrais das portas, nas batentes, nos laterais e nas laterais, na parte superior e nas laterais? Quem fez isso? Não foi uma criança, não foram os filhos, foram os pais. A diligência dos pais foi a executora das tarefas, e essa diligência acabou salvando os filhos. Eu tenho certeza que nenhum dos casais dos hebreus naquela noite ficou tranquilo de alma se não tivesse seu filho dentro de casa. Você concorda comigo? Se fossem os meus filhos, se eles estivessem sob a minha tutela, naquele dia especial, e Deus, Ele falou desse dia, e Ele falou, vai acontecer tal dia, tá? Ele não falou, vai ser amanhã não, falou, vai acontecer um dia, 2 dias, 3 dias, no 7º dia vai acontecer isso aqui. Então, meu querido, se liga, não perca a data, não vai acontecer amanhã. Você tem que estar antenado no que eu disse para fazer e como você deveria fazer. Não se esqueça de nenhum detalhe, porque tudo agora é importante. As famílias, elas precisam estar antenadas no plano de salvação de Deus, nos dias de hoje. Porque as famílias precisam ter a mesma diligência que as famílias judaicas tiveram naquele dia, irmão. Levar a sério o plano que Deus tem. Plano que Deus tem para salvar a sua casa. Eu não estou nem falando da casa do vizinho. Porque estava todo mundo preocupado naquele dia
com os seus próprios familiares. Cada um cuida da sua própria família. Cada pai, cada mãe tem que ser o responsável pelo seu próprio lar. Olha, os seus filhos, eles podem nem levar muito a sério esse negócio. Gente, tem algumas coisas que a gente não consegue captar. É bom lembrar que o povo de Israel já estava escravo no Egito por 430 anos. Quantas famílias não nasceram e morreram escravizadas no Egito? Quantas famílias? Eu não tenho nem condições de dizer para você aqui, aproximadamente, tantas gerações, mas mais de 20 gerações com certeza, de famílias que nasceram no Egito, morreram no Egito, e de repente, vem dois caras, Moisés e Arão, e reúne o povo e fala assim, o negócio é o seguinte, daqui 7 dias, vocês têm que fazer isso, aquilo e aquilo outro, porque o anjo da morte vai passar. E na hora que o anjo da morte vai passar, ele vai matar todo o primogênito. Se eu não fosse o primogênito, tá? Geralmente os caçulas, eles são mais cuca fresca, não é? Se você é caçula, você sabe o que eu estou falando. Porque caçula tem o pai que toma conta dele, tem a mãe que toma conta dele, e tem o irmão mais velho, o irmão do meio, que também toma conta dele. Então o negócio ali dizia a respeito, quem vai morrer? Quem vai morrer? É o primogênito. Mas, será que os filhos do meio e os caçulas ficaram fora de casa naquela noite? Eu acho que não. Eu acho que não. Se eu sou pai, eu não deixo nenhum filho meu sair. Nenhum filho meu. Eu não deixo sair. Aquele povo levou muito a sério, o pai e a mãe levaram muito a sério esse negócio, mas eu quero levar você a entender que não era tão simples levar a sério esse negócio. Não era, porque Moisés falou, olha, Deus vai libertar vocês, as pragas do Egito aconteceram, é fato, mas mesmo assim, um ou outro poderia lá no fundinho da alma falar assim, mas será que esse negócio vai rolar, matar todos os primogênitos? Isso aí é demais. Não, eles levaram muito a sério, irmão, e a diligência dos pais salvou os filhos. Porque os filhos poderiam até ser inconsequentes nesse momento, mas os pais não foram. Não foram. Hoje, existem 4 áreas de crescimento. Eu trago aí uma ilustração para você perceber, né, o que mais ou menos eles tiveram que fazer naquele dia. Para você perceber que pai e mãe tiveram que fazer a coisa acontecer. Porque não foram os filhos que foram instruídos para fazer esse negócio. Existem 4 áreas de crescimento na vida dos nossos filhos, irmãos. A primeira eu vou chamar de área física. A área física. A segunda é a área que eu vou chamar de área afetiva, a área emocional. E tanto na área física quanto na área emocional, os nossos filhos precisam crescer, certo? Porque se um filho não cresce na parte física, é porque aparentemente já está instaurada uma doença ou vai se instaurar uma doença. Se o filho não está bem na parte emocional, também vai se instaurar uma doença. Mas tem também a área educacional. E na área educacional, se o filho também não vai bem, ele pode ficar com uma deficiência intelectual, ou seja, entre aspas, um problema, não vou chamar de doença, mas uma dificuldade. E tem também, irmãos, a área espiritual, que também precisa apresentar crescimento. Porque se você não cresce na área física, é porque vai gerar uma doença. Se você não cresce na área emocional, vai gerar uma doença emocional. Se você não cresce na área intelectual, você vai padecer, vai ter problemas. E se você não cresce na área espiritual, você também vai ter uma doença espiritual instaurada dentro da sua família, na vida dos seus filhos. E eu pego esse gancho. A família judaica foi diligente.
E pai e mãe, eles fizeram tudo o que Deus ordenou para salvar a pele dos filhos. Não era a pele deles. Porque Deus não falou que vai morrer o pai e a mãe. Deus falou vai morrer o filho, vai morrer o primogênito. Agora eu vou perguntar para você, já fazendo um link com a nossa vida aqui, dessas 4 áreas aqui, 4 áreas de vida, de crescimento dos nossos filhos. Qual é a área que a gente menos investe? Falta comida na sua casa? Falta comida na sua casa? Você dá comida para o seu filho uma vez por semana só? Não dá, né? Você dá todo dia. Aliás, se você tiver um filho adolescente, você está roubado. Porque ele come, de uma semana ele come num dia. Não é mesmo? E você se mata. Se precisar. Esses dias eu vi uma reportagem de um pai de família, jovenzinho, falando, olha agora com essa crise, eu tive que arrumar um outro emprego para eu manter a minha família, para eu dar de comer para o meu filho. Ele falou isso. E esse cara vai trabalhar dobrado, se for preciso, para dar comida para o seu filho. Por quê? Por quê? Porque para nós o crescimento físico dos nossos filhos é muito importante. E nós vamos nos acabar, irmãos. Nós vamos nos acabar para alimentar os nossos filhos. Se precisar trabalhar o dobro, nós vamos trabalhar o dobro. Porque nós sabemos que se nós não nos alimentarmos, eles vão ficar doentes e eles podem morrer. Então nós fazemos de tudo. Na questão emocional, se você for um bom pai e uma boa mãe, você vai fazer tudo também. Tudo que você está aprendendo que é importante, você vai fazer. Você vai abraçar o seu filho, vai beijar o seu filho, vai estar presente na vida do seu filho, porque você sabe que emocionalmente ele precisa daquilo, e você vai levar muito a sério. Aliás, a nossa geração é uma geração que está levando muito a sério essa questão emocional, muito mais do que os nossos pais. E nós estamos, graças a Deus, abrindo os olhos para isso. E isso é importante, porque nós estamos vendo que existem tantas crianças hoje padecendo de problemas emocionais. Algumas delas vivenciando processos de depressão na sua vida, porque não tiveram crescimento emocional, porque os pais não oportunizaram esse crescimento emocional. Não é verdade? Mas nós estamos mais diligentes nessa área hoje do que os nossos pais no passado. Na área intelectual, você não investe na vida do seu filho, você não faz ele ir para a escola todos os dias. Ele vai para a escola uma vez por semana? Não. Você não deixa esse negócio acontecer. Ele vai para a escola todo dia. E se ele quiser te dar uma engambelada, porque filho, ele sabe como fazer o negócio, ele vai, ai mãe, eu não estou muito bem, ai mãe, eu não sei, vamos fazer um teste de Covid, mãe, vai para papai, e você olha para a cara do indivíduo e fala, vai para a escola. Você está querendo me enganar, né? É mais ou menos desse jeito. Você investe. Se você tiver condições financeiras, você vai pagar uma escola. Você vai pagar a melhor escola que você puder pagar, porque você sabe que você precisa ser diligente no crescimento intelectual do seu filho. Mas e no lado espiritual? Qual é o investimento que você faz no lado espiritual? Você já comprou uma Bíblia para o seu filho? Você comprou uma Bíblia de um jeitinho que ele vai gostar? Porque não adianta você dar uma Bíblia igual a minha para ele, tá? Essa Bíblia de velho aqui, ó. Isso aqui é Bíblia de velho, certo? Bíblia para criança é diferente. Quando seu filho tinha 5 anos, você deu uma Bíblia para ele? Quando ele começou a ler, você foi lá e gastou uma grana, porque Bíblia é caro, né? Você gastou uma grana para comprar uma Bíblia ilustrada para sua criança. Tem alguns pais que passam a vida, eles investem dinheiro na escola. Porque falam assim, não, meu filho tem que ser doutor. Mas vai ser um doutor perdido, porque não investe nada na criança a nível espiritual. Aliás, algumas famílias, eu digo isso com pesar no coração, sequer ajudam a sustentar
o reino de Deus, sequer ajudam a sustentar a igreja, para que a igreja tenha condições de pelo menos um domingo ou uma vez na semana abençoar o seu filho com um material didático de qualidade, com uma aula bem feita, com todos os recursos que nós poderíamos ter. Às vezes as igrejas não investem mais porque não tem. E de onde vem esse negócio, senão da fidelidade das famílias? De onde vem a grana para fazer esse negócio? Senão da fidelidade das famílias. A área mais jogada de lado dessas 4 aqui, irmãos, infelizmente é a área espiritual. Nós queremos que os nossos filhos cresçam fisicamente, aí nós compramos uma bicicleta para ele, nós damos tudo que ele precisa, né? Nós pagamos às vezes até uma academia, se for preciso para ele crescer forte, saudável. Nós amamos nossos filhos, abraçamos nossos filhos, damos carinho emocional, porque eles não podem ficar com problemas, né, de saúde emocional. Nós investimos na educação de qualidade, mesmo que custe caro, mas nós não pagamos o preço de levarmos os nossos filhos na escola bíblica. Nós não pagamos o preço de trazermos os nossos filhos no dia do culto. Nós não pagamos o preço, nós investimos alto e pesado em todas as 3 áreas, mas nós deixamos a desejar na questão mais importante. E aí, irmão, vem a pergunta que não quer calar. Alguma coisa é mais importante do que os nossos filhos estarem debaixo do sangue do Cordeiro, de Cristo? Tem algo mais importante do que isso na sua vida ou na vida da sua família? Do que adianta, meu querido, você ter um filho sadio, fisicamente, um filho emocionalmente estável, um filho realizado profissionalmente, mas perdido na fé. Quantas famílias cristãs não têm exatamente esse histórico? Eu conheço bastante. Gente que tem uma família linda, bonita, mas os filhos, eles não estão mais aqui. Eu não estou falando desta igreja só, eu estou falando das igrejas por onde eu passei. Famílias bonitas, famílias que aparentemente são vencedoras na vida. Filhos estáveis emocionalmente falando, sadios fisicamente, filhos realizados financeiramente falando, mas filhos perdidos. Filhos que vão, quando morrer, eles vão para o inferno. Por quê? Porque não houve diligência dos pais. A diligência dos pais salva a vida dos filhos. O que é que a realidade da sua vida, da sua família diz a respeito disso? Terceira coisa que fica evidente no sucesso do plano de Deus para salvar o povo judeu naquela época, e precisa ficar evidente nas nossas vidas: a confiança na palavra de Deus salva toda a família. E agora eu quero que você entenda que agora não é só mais os filhos, mas salva toda a família. Por quê? Porque o povo fez tudo exatamente como Deus havia dito para fazer. E depois, você vai perceber no enredo do texto que eu não li, que eles deveriam não só fazer todas as coisas que eu li, mas eles deveriam estar prontos. Prontos para fazer o quê? Prontos para saírem do Egito. Prontos para serem libertos, pegarem o caminho da liberdade. E para eles era um negócio meio difícil. Como milhões de pessoas vão, no meio da madrugada, sair nesse alvoroço todo, no dia em que todo mundo que não fez o que Deus disse para fazer, no dia que todo mundo está chorando, porque os primogênitos morreram, naquele dia ou naquela madrugada, todos os judeus, eles confiaram na palavra de Deus. Estavam vestidos, porque a Bíblia diz que eles deveriam comer a refeição vestidos, prontos para sair, e todo mundo fez exatamente do jeito que tinha que fazer. E na hora em que se falou, vamos sair agora, todo mundo saiu. Não era tão simples assim. Alguns estudiosos dizem que eram aproximadamente 2.400.000 pessoas para sair do Egito.
E todo mundo que estuda também teologia sabe que o Egito tinha um exército que era o exército daquela época. E o relato bíblico vai falar do exército de Faraó. Não era tão simples você falar assim, vamos fugir. Vamos fugir. Como é que nós vamos fugir? Deus vai fretar um 737 e levar o povo? Vai aparecer alguma carruagem? Vai ter cavalo para todo mundo? Que jeito que vai ser? Não, nós vamos andar a pé, no meio do deserto. Mas espera aí, o Faraó tem um exército. O exército dele tem carros com cavalos potentes. Como que nós vamos sair do nada assim? Faraó até agora já veio 9 pragas. Ele não se dobrou. Quem garante que ele vai se dobrar agora diante dessa última praga? Mesmo que ela seja uma praga grandiosa, como foi a morte dos primogênitos. Quem garante que esse cara não vai ficar muito mais nervoso e não vai matar todos nós? Quem garante? Deus só falou o seguinte: faz um churrasco na madrugada, chama a família, todo mundo em casa, porque foi uma churrascada, né, irmão? Vamos falar a verdade. Eu não sei como que eles encararam aquele negócio, mas que deve ter sido bom demais. Come o negócio, assado, com ervinhas finas, pãozinho gostoso ali, vocês comam o negócio, e na hora que eu falar, vamos embora, vocês levantam e vão embora. Não sabia nem para onde ir. E o povo fez, gente. Essa é a maravilha do negócio. O povo acreditou, eles confiaram na palavra de Deus. Palavra de Deus que veio do céu, falou com Moisés, com Arão, cujos quais falaram para o povo, e o povo todo ouviu aquela voz e disse: Deus está falando conosco, vamos fazer. É a mesma coisa que acontece hoje. Tem alguma diferença? Talvez pouquíssima. Só muda os personagens. Mas Deus continua no mesmo processo. Ele quer salvar a humanidade, Ele quer salvar tua família, tua casa. E Ele pede para a gente fazer tudo tintim por tintim, porque para salvar tem que levar a sério todos os detalhes. E aquele povo fez exatamente o que Deus disse para eles fazerem. E eu vou dizer uma coisa que é aterrorizante, porque Deus também fez o que Ele disse que ia fazer, Ele disse que ia fazer, executar juízo, e Ele executou. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Meia-noite, Deus disse: façam isso. O povo fez, e Deus disse: eu vou executar juízo. E vai ter dia, vai ter hora, vai ter o momento exato, e você pode prestar atenção, que vai acontecer. E a Bíblia relata que na hora em que Deus disse que o negócio ia acontecer, aconteceu. E eu só quero dizer para você, que quando você não confia em Deus, você estará debaixo do juízo de Deus, e que iminentemente irá acontecer, do jeito que Ele falou, e na hora em que Ele falou. A única diferença de nós, para com o povo de Israel, é que a gente não sabe exatamente o dia, mas Ele falou, vai acontecer. Seja diligente com a tua casa, porque vai acontecer, porque depois não vai dar para chorar. Porque o que mais se ouviu no Egito, nessa madrugada, foi o quê? Choro. Choro de pessoas que não foram reveladas por Deus. Choro de pessoas. Eu fico imaginando, às vezes a gente fica assim, a gente não consegue romancear muito o que acontece na Bíblia. Eu fico imaginando que, mesmo o povo sendo escravo, o que na época não era uma coisa, era uma coisa socialmente aceita, socialmente permitida. Mesmo sendo escravos, o pessoal
deveria ter amigos no meio do povo egípcio. Os judeus deveriam ter amigos, certo? E eu imagino que certamente, se você tem um amigo que você gosta, mesmo ele sendo seu senhor, você sendo vassalo dele naquele momento, mas você tem uma informação dessa, ó, dia tal, o anjo de Deus vai passar, e só vai se livrar quem fizer isso, 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 aquilo. Meu querido, passa o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua porta, porque o anjo do Senhor vai passar, e se ele ver aquilo, ele não vai matar seu primogênito. Eu fico imaginando que talvez um judeu de bom coração tenha falado isso para uma família egípcia. E talvez, isso aqui é coisa da cabeça do seu pastor, tá? Não está nada na Bíblia, não acredite se você não quiser, tá? Mas eu imagino que isso aconteceu, que de repente uma família egípcia ouviu o que deveria fazer e não fez. Porque é claro para eles, quem é Deus? Que Deus de Israel é esse? Não, aqui o Deus é o Ra, é o Deus Sol. Aqui o nosso Deus é outro. Nosso Deus não falou nada desse negócio para nós. Nós não vamos fazer esse negócio não. Meia-noite do dia tal, conforme a voz do Senhor, o anjo de Deus passou e todos os primogênitos morreram. Aqueles que não estavam debaixo do sangue do Cordeiro morreram. E houve choro amargo. Irmãos, será que eu não estou falando com o incrédulo aqui, eu estou falando com o crente. Será que nós confiamos na palavra de Deus para salvarmos a nossa casa? Hoje parece que as nossas ações, aquilo que a gente faz, demonstra muito mais uma crise de confiança. Porque hoje parece que existe uma crise de confiança na palavra de Deus. As pessoas, elas não acreditam mais na palavra de Deus. É claro que existem vários senões atrás desse negócio. Elas não acreditam, por quê? É fato, porque tem muito mercenário atrás do púlpito. Tem muito pastor que na verdade não é nem pastor, é lobo, é falso profeta, é gente se aproveitando do povo. Eu sei que tem muitos senões aí atrás dessa situação. No entanto, nós deveríamos ter uma confiança plena na palavra de Deus, e a gente não tem. Parece que existe muito mais hoje uma crise de confiança na palavra de Deus, na conversa com Deus. Vou perguntar para você aqui, você confia mesmo na oração? Porque conversa com Deus é oração, não é? Você confia mesmo? Você acha que a oração tem poder para mudar as coisas? E eu pergunto para você, quantas vezes você ora por dia? Existe uma fé autêntica, ou de confiança na palavra, ou existe uma crise de confiança? Porque parece que não bate o que a gente fala com o que a gente vive. As nossas atitudes parece que mostram que nós não confiamos tanto assim na conversa com Deus, porque a gente não conversa mais com Deus. Existe uma crise de confiança no ensino inerente às coisas de Deus. Existe uma crise de confiança na igreja de Deus. A igreja de Deus já não é mais vista como era vista antigamente. Eu não me canso, né, já que eu já falei aí, o último tópico aqui, há uma crise de confiança com relação aos homens de Deus. E eu já disse isso para você aqui, há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Se você fosse pastor, se você chegasse numa loja, né, e falasse assim, olha, eu estou comprando aqui com você, eu quero comprar isso, o cara perguntava para você, o senhor faz o quê mesmo? Ele falou, eu sou pastor. Aí ele fala assim, não, tudo bem, o senhor tem crédito aqui. Pode comprar o que o senhor quiser, pode pagar em parcelas, não tem problema, o senhor tem crédito com a gente. Isso há 40, 50 anos atrás. Hoje, você entra na mesma loja e você conversa com a pessoa, eu quero comprar um negócio aqui, tal. Ah, o que o senhor faz? Eu sou pastor. É só à vista, hein? Por quê? Porque os homens de Deus já não são tão mais homens de Deus como antigamente. Né? Existe uma crise de confiança nas coisas de Deus. Essa crise de confiança é até algo que a gente entende quando a gente olha para fora do reino. Mas dentro do reino não pode haver essa crise. Não pode haver crise na palavra.
Não pode haver dentro do arraial de Deus, dentro do povo de Deus, crise na conversa com Deus, crise na oração, não pode ter crise no ensino, não pode ter crise em função de falta de confiança na igreja. Quantos membros da igreja não confiam na igreja? Quantos membros da igreja não confiam nos homens de Deus? Mas se Deus fala alguma coisa através da palavra pregada no púlpito, as pessoas vão embora para casa pensando assim: ah, mas eu acho que não é bem assim não. Ah, eu acho que esse negócio tá meio puxado demais. Eu fico imaginando que as famílias que ouviram Moisés e Arão tinham tudo para dizer: esse negócio está muito complicado. Fazer tudo que o cara falou, preparar para sair, vai sair para onde? Nós vamos que jeito? Como que nós vamos nos libertar desse povo aqui? Vocês estão de brincadeira? Não, não houve crise de confiança. Aquele povo se entregou nesse processo. E o plano de Deus Salvador se concretizou, irmão. Não foi só por causa do poder sobrenatural de Deus. Foi porque as famílias levaram a sério e houve uma confiança extrema na palavra de Deus. Protagonizaram de uma forma confiante. E a última coisa que eu quero trazer para você, que fica evidente também no texto, é que o povo de Deus, porque a ordem foi dada para o povo, mas quem é o povo? Povo de Deus. Numa visão macro, o povo é a comunhão, o entrelaçamento de todas as famílias. Não é mesmo? Se você percebeu no começo do texto, a ordem era o quê? Digam para quem? Para as famílias? Não. Digam para toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O povo de Deus, agora, ele está resumido a uma família. Então é fácil de fazer essa conta. A união de todas as famílias faz o povo de Deus acontecer, irmãos. A ordem é para o povo, mas a responsabilidade, ela é diluída, ela é compartilhada para as famílias. É como se Deus usasse esse momento para dizer: nós como igreja, nós precisamos fazer isso, isso e aquilo. E de repente agora é com você, com a sua família. Porque de repente 90% das famílias vão dizer: nós vamos fazer aquilo. Mas 10% das famílias vão falar assim: ah, não vou entrar nesse negócio não. É muito complicado, é muito difícil. Ah, isso aí não bate muito com o meu perfil de vida. Ah, eu tenho uma visão diferente. Ah, eu não sei, eu não acredito muito bem. Irmão, eu só destaquei esse período aqui, ou esse momento aqui, e esse princípio, para destacar uma coisa para você. Ninguém ficou de fora. Pelo menos do povo judeu, ninguém ficou de fora. E sabe de uma coisa? Não teve uma baixa no povo de Deus naquele dia, naquela noite, naquela meia-noite. Todos eles, eu estou usando uma linguagem neotestamentária agora, né? Do Novo Testamento. Todos eles foram para o céu. Porque todos eles foram salvos da escravidão do Egito. Hoje a gente não está vivendo um processo semelhante? Deus não continua falando com a igreja? Deus não continua falando com o seu povo? A responsabilidade não continua sendo diluída? Você não é, você que é pai, você que é mãe, você não é autoridade dentro da sua casa. E o que você faz com o que você ouve de Deus aqui? Você está levando a sério mesmo esse negócio ou você está de brincadeira? Você está fazendo um pouco, não está fazendo outro pouco? Você está brincando com algumas coisas pensando assim: ah não vai dar nada não. Aquele povo, eles passaram a ter um elo de ligação que os salvou. E esse elo foi o vínculo que os tornou uma nação. Porque eles só sobreviveram por causa do sangue do Cordeiro que estava sobre a casa de cada um deles. Gente, olha para o Novo Testamento.
e enxerga essa realidade dentro da sua casa. A sua casa também está coberta, figurativamente falando, é claro, pelo sangue do Cordeiro. Estão todos lá debaixo? Todos? Serão todos poupados no dia do julgamento, no dia em que Deus vai executar a sua palavra? Serão todos. Sabe, uma igreja forte, irmão, uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que faz diferença, nada mais é do que um conjunto de famílias saudáveis, que fazem a diferença e que levam a sério o reino de Deus. Não existe igreja forte com famílias fracas. Cada um tem que cuidar da sua. Nesse mês da família, eu vim dizer para você, sua família é fundamental para o sucesso do plano salvífico de Deus, que inclui, inclusive, a vida desta igreja aqui, a caminhada desta igreja aqui, a força desta igreja aqui, a saúde desta igreja, saúde espiritual, porque nós não seremos saudáveis como um corpo, se algumas famílias nossas continuarem doentes. Do que adianta eu ter um corpo totalmente saudável, com um rim e um pulmão detonado? Esse corpo está fadado a sofrer no mínimo, ou talvez até vir a morrer. Por quê? Porque dentro do corpo existem órgãos que estão comprometidos, e esse corpo vai padecer. E eu estou, é lógico, aqui usando uma figuratividade para você olhar para a nossa igreja, porque a nossa igreja não vai ser tão boa quanto a sua família. E se a sua família é nota 10, irmão, mas eu preciso de todas as famílias sendo nota 10, para que eu diga, nós temos uma igreja nota 10. Porque se não for assim, se eu tiver 10 famílias nota 10, e mais 10 nota 3, irmão, nossa média não vai ser muito legal não, e eu não vou poder dizer, e Deus não vai poder olhar para nós e falar assim, eis aqui uma igreja saudável. Quero concluir essa palavra para o seu coração, para a sua mente hoje também. Todas essas evidências que a gente viu aí, elas precisam estar presentes na nossa família hoje. Se nós queremos ser os protagonistas do plano salvífico redentor de Jesus Cristo nessa humanidade, a gente também precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa manter a sua casa debaixo do sangue do Cordeiro. Segundo, você tem que levar a sua família a crescer de uma forma proporcional nas 4 áreas que eu apresentei aqui. Não dá para deixar a área espiritual por último. Não dá para você investir tudo que você tem, do bom e do melhor nas 3, e você deixar de lado a área espiritual do seu filho. Não dá para você fazer isso. E você precisa nutrir um clima de absoluta confiança nas coisas de Deus. Eu digo isso porque nem todo crente, nem todo cristão tem a habilidade de nutrir um clima de confiança nas coisas de Deus dentro da sua própria casa. Vou exemplificar para ficar bem claro. Quando você chega em casa e, a gente tem o culto aqui, você vai chegar em casa, vai ter lá um momento de jantar, e aí quando você começa a falar mal de algo da igreja, você está nutrindo no coração do seu filho, não confie nessa igreja. E tem umas coisas interessantes, porque crente às vezes ele faz as coisas erradas, mas ele não se liga que está fazendo a coisa errada. Ele chega em casa, e aí ele fala assim, você viu a irmãzinha hoje? Você viu a roupa que ela estava? Ajudou alguma coisa esse comentário? Esse comentário vai abençoar a sua vida e a vida dos seus filhos? E o pastor passou perto de mim e nem olhou na minha cara hoje. Às vezes eu sou assim, né?
Às vezes eu chego meio preocupado. Gente, vocês não têm ideia como existe uma pressão emocional, espiritual em cima do pregador. Porque não é fácil exercer essa função aqui. Às vezes eu chego na igreja meio pilhado. Às vezes eu sento aqui e tal, aí o pastor passou do meu lado, nem me viu. Desculpa se de repente um dia aconteceu ou vai acontecer isso. Me perdoa. Aí eu só vou dizer um negócio para você. Quando você fala um negócio desse dentro da sua casa, você está passando uma informação para o seu filho. Olha, esse pastor não é tão legal assim. E aí eu vou perguntar para você, isso vai abençoar o seu filho? De que jeito? Isso vai abençoar ou vai afastar mais ele? De mim ou da figura pastoral? Ah, eu não gostei do plano que a igreja faz. Ah, eu mais um. Ah, esse negócio de dedicação gera transformação. Ah, eu não gosto desse negócio. Se você não gosta, guarda para você. Tá? Deixa ele lá dentro da sua alma. Mas você não precisa falar, mas a gente fala. E a gente fala onde? Dentro de casa. A gente não tem habilidade para nutrir um clima de absoluta confiança nas coisas de Deus. E a gente faz algumas coisas de uma forma tão natural, e a gente pensa que aquilo não vai ter um resultado negativo. Eu conheço algumas pessoas que são crentes, mas elas têm tanta dificuldade com esse negócio que eu acabei de dizer para você, e eles não conseguem segurar esse espírito crítico que existe dentro da alma deles. E certamente eles devem chegar em casa e jogar para fora todo esse espírito crítico. E eu conheço gente, eu estou falando de gente viva, real, que é crente, e que eu até acredito que pela graça de Deus vai estar no céu, porque Deus é misericordioso, Deus ele aguenta a gente, e quando a gente tem o coração voltado para Ele, fala assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero que o Senhor me transforme dia após dia, né? Eu até acredito que essas pessoas talvez pela graça de Deus serão salvos, mas eu quero dizer que essas pessoas, cujas quais eu conheço, eu posso te dar um nome, um endereço do indivíduo, essas pessoas não têm mais os filhos dentro da igreja, não tem. Os filhos estão fora da igreja, fora da própria denominação, fora da igreja que o pai e a mãe frequentam. E aí você pergunta, mas que coisa maluca é essa? Por que isso aconteceu? É porque são pessoas que não conseguem nutrir um espírito de confiança plena nas coisas de Deus. Aí chega em casa, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal da pregação, fala mal do pastor, fala mal da estrutura, fala mal de tudo, e os filhos estão ali. Aí é claro que vai chegar um momento na história desses filhos que eles vão falar assim, para meu, eu não quero ficar sofrendo igual meu pai e minha mãe não, eu vou para outro lugar, esse lugar é muito ruim, todos os dias a gente chega aqui e eu escuto as mesmas coisas, ou coisas diferentes, mas sempre pejorativas, com relação às coisas de Deus. Irmão, se você é assim, me perdoa, mas você vai colher frutos amargos no futuro. E do mesmo jeito que eu estou dizendo e exemplificando aqui, de gente que eu conheço, que eu dou endereço para você, que não tem mais os filhos dentro da denominação, vai acontecer isso com você, se você não tiver essa habilidade de nutrir um clima. Eu não estou falando para você ficar inventando, né, coisas maravilhosas de repente que não existem. Não, eu só estou falando para você ser inteligente, para nutrir um clima de confiança. Para ao invés de enxergar só as coisas ruins, você enxergar as coisas boas, que diga-se de passagem existem, e muitas, e exaltar as coisas boas que você tem, que Deus te deu, do que você insistir em botar para fora as coisas ruins que também vão ter, porque aonde tem gente, tem coisa boa e coisa ruim. Você está entendendo que é tudo uma questão de inteligência emocional? Inteligência emocional. Então, nutra esse clima, você vai ser abençoado com isso, e a tua família vai ser abençoada por isso. O que a gente precisa? Diligência, protagonismo e confiança. Porque daí, as nossas famílias individualmente falando,
na coletividade chamada igreja, elas vão fazer diferença. Primeiro vai fazer diferença dentro da sua casa. Sua casa vai ser abençoada em primeiro lugar. E em segundo lugar, a igreja vai ser abençoada, o reino vai ser abençoado. Então, meu querido, leva isso para a sua casa hoje. Diligência, protagonismo e confiança, que é o que Deus tem falado para o nosso coração nessa noite. Louvado seja o Senhor por essa palavra e que ela mude a história da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, nós estamos encerrando nosso mês da família. Eu queria orar pela sua casa, queria orar pelo seu lar, queria pedir em nome de Jesus para que Deus abençoe a sua família. Porque, como eu disse, a sua família é muito importante para o Senhor. Ele sacrificou a dele em função da sua família. Faça o que Ele pediu de você, para você ser vitorioso lá na frente. E eu quero orar agora, pedindo a Deus, para que Deus te dê força, para que Deus te dê direcionamento, te dê condições de você colocar em prática tudo que Deus espera de você dentro da sua casa. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse instante e encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor, muito obrigado por esse mês, que foi um mês onde o Senhor desafiou a todos nós como família. Muito obrigado, Senhor, porque é inquestionável que o Senhor falou conosco. Ninguém aqui pode dizer que o Senhor não aconselhou, que o Senhor não direcionou, que o Senhor não se revelou como um Deus protetor, que o Senhor não se revelou como um Deus salvador da nossa casa. Oh Deus, que em nome de Jesus todo esse ensinamento não tenha sido em vão, que esses irmãos e irmãs que agora presencialmente estão aqui, e esses outros que estão nos vendo, nos assistindo via virtual, de forma virtual, seja hoje ou em qualquer outro dia, que em nome de Jesus esses ensinamentos não sejam em vão para as famílias deles. Agora eu quero pedir pela família de cada um que está representado aqui nessa noite, que em nome de Jesus o Senhor continue orientando, que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando, que em nome de Jesus o Senhor continue direcionando essas casas, e que eles possam ter força, Senhor, para confiarem naquilo que o Senhor diz para eles, que eles possam protagonizar aquilo que eles têm que fazer, que o Senhor disse que é o nosso papel, é aquilo que nós temos que desempenhar, e que em nome de Jesus eles de fato, Senhor, sejam diligentes e façam tudo o que precisa ser feito, porque se nós fizermos pela metade, nós não vamos conseguir obtermos os resultados desejáveis do Senhor para a vida da nossa casa, para a vida da nossa família. Louvado seja o Senhor por tudo que está acontecendo no nosso meio, e eu peço força espiritual, emocional, física, para que cada familiar agora aqui creia naquilo que tem vindo dos céus para a vida deles, e que eles façam aquilo que eles sabem que é papel deles para ser executado nesse processo de salvação, nesse plano salvífico que o Senhor já está produzindo, já está realizando e que conta conosco em alguns aspectos. Louvado seja o Senhor por essa confiança que o Senhor deposita em nós. E, Senhor, eu peço em nome de Jesus, nos dê força para que a gente consiga realizar a Tua obra debaixo da Tua bondosa mão. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém.